Olá, meus queridos, tudo bem com vocês? Tudo de boa, tudo de boas? Olá, pessoas de todos os lugares. Bem, sejam bem-vindos à minha querida e salve aula. Hoje nós vamos estudar o movimento uniformemente variado ao som de Mozart, né? Em especial a Bolshoi-Kim, sul-coreana violinista, né? Ela está tocando o quinto concerto de Mozart, certo? Uma baita guria de 30 anos aproximadamente, 31 anos na verdade, né? De 89, né? Guria ferrada, hein? Bem, vamos lá, gente. O que seria, né, na verdade, nossos movimentos? Vamos lá. Bem, como a gente sabe, tudo que é movimento e associado à palavra uniforme quer dizer que existe um padrão, certo? Bem, a palavra uniforme, né, quer dizer que existe um padrão envolvido padrão de alguma coisa. No caso, o movimento uniforme representava que nós teríamos velocidade uniforme, quer dizer que a velocidade é constante. Aqui a palavra movimento uniformemente variado, ou também a gente pode associar um caso mais particular, o movimento retilíneo uniformemente variado, o famoso MRUV, representa quando você tem uma aceleração constante, certo? O que representa a palavra aceleração? Isso quer dizer que você tem um aumento ou uma redução de velocidade, certo? Aceleração quer dizer isso. Só que no caso do movimento uniforme, quer dizer que nós teremos um aumento, uma taxa, né, de aumento ou uma taxa de redução de velocidade, ela é uma constante. Certo? Essa que é a grande diferença. Não é uma taxa, ela é variável, né? É uma taxa constante. Essa que é a grande jogada, né, do movimento uniforme. Quer dizer que o veículo ele ganha, por exemplo, que nem nesse caso que vocês estão vendo aqui, né? Ele está ganhando velocidade, né? Sempre, deixa eu mudar aqui. Ele está ganhando sempre velocidade, né, sempre na mesma taxa. Percebo que a cada 1 segundo ele está ganhando aqui 10 km por hora, né? E é isso que está acontecendo aqui. Né? Percebam que a cada 1 segundo ele ganha mais 10, mais 10, mais 10, mais 10. Então quer dizer que a aceleração nesse caso é 10 km por hora a cada segundo. Certo? É simplesmente isso. Então quer dizer que isso aqui representa um movimento uniformemente variado, correto? Da mesma forma como eu poderia ter uma redução disso aqui, certo? Como se tivesse uma frenagem, por exemplo. Beleza, meus queridos? É simplesmente isso. Bem, vamos lá. Pessoal, o que nos interessa nessa parte? Como a gente está estudando a parte de movimento, nós temos as equações, certo? E as equações, elas são fundamentais nessa parte aqui, como lá na parte dos movimentos. Lembre-se de que aqui essa parte de movimento, ela está associada bastante à parte matemática, então nós vamos associar isso basicamente a equações. A princípio, nós estamos estudando equações de primeiro e segundo grau, certo? Bem, na parte sobre... Nessa parte sobre movimentos aqui, nós percebemos... Opa, só colocar uma canetinha aqui, né? Nós percebemos que aqui nós vamos ter em função da velocidade, certo? O que acontece aqui, gente? Se você pegar, se a gente pegar a definição de velocidade, né, melhor dizendo, a definição de aceleração, né, vamos lembrar lá da definição de aceleração, nós temos que, por exemplo, a aceleração, né, só deixa eu melhorar um pouquinho isso aqui, aceleração, ela é variação da velocidade em função do tempo, certo? Considere isso aqui um A, tá? Essa parte aqui, ó. Beleza? Considere como A. Então, você considera como a variação da velocidade em função do tempo. Se você abrir esses termos e colocar como T inicial como zero, você irá chegar nessa coisinha de Jesus que vocês estão vendo aqui, certo? Que é a equação do vovô ainda trabalha, certo? Tem umas mais pornográficas aí, mas eu não posso falar aqui no vídeo, né? Porque no final nós estamos atendendo vários públicos, né? Mas aqui a gente trabalha que a equação ainda, o vovô ainda trabalha, certo? Bem, o que acontece aqui, gente?
o que acontece, né? Se você fizer abrir o termo, você chegará nessas equações. E o que a gente percebe, né? Percebo que essa equação aqui é de primeiro grau, certo? Porque o expoente do t, né? Percebo que o gráfico é uma velocidade em função do tempo, certo? Então, é um gráfico velocidade em função do tempo. Então, como esse t aqui, né, que está aqui, ele é de primeiro grau, né? Percebo que ele é de primeiro grau, significa que aqui em cima tem um unzinho, certo? Como tem um unzinho, quer dizer que ele é uma equação de primeiro grau. E nesse caso específico que eu estou fazendo aqui, a aceleração ela é negativa, ela é menor que zero. Então quer dizer que nesse caso o gráfico ele é uma decrescente. E por esse motivo, né, o sinal do A, certo? O sinal do A, que é esse carinha aqui, ó, certo? Eu já posso aproveitar e fazer aqui um A melhor. Não adiantou muito. O sinal do A, né, ele acaba sendo negativo, certo? Aí, o sinal do A acaba sendo negativo, certo? Esse aqui é o chamado coeficiente linear, né? O A acaba sendo o coeficiente linear da história, né? Porque ele é o ângulo aqui envolvido com toda a brincadeira aqui, certo? Vamos lá. Bem, aqui. Nós também temos a parte sobre as funções horárias positivas, né? O que acaba acontecendo, pessoal? Da mesma forma como a gente viu antes, né, que a gente pode abrir, né, o termo velocidade em função do tempo, certo? Se eu abrir esse termo, eu vou lá abrir, né, como eu falei para vocês, eu abro aqui como V menos VO, certo? V menos VO. Esse cara aqui como T menos TO, certo? Eu vou abrir esse termo e eu vou chegar nessa equaçãozinha que vocês estão vendo aqui embaixo, certo? Nessa equação aqui que o vovô ainda trabalha, certo? Lembra dela, o vovô ainda trabalha, certo? Mas lembre-se que eu falei que tem as mais pornográficas que a gente não pode falar aqui. Bem, mas o que acontece aqui? Nessa equação aqui, gente, certo? A diferença é que aqui você tem um A positivo. E veja o que acontece com o gráfico, né? Percebo que eles são retas crescentes, certo? Elas são sempre retas crescentes, quer dizer que elas estão subindo, né? Como vocês estão percebendo pelo desenho dos gráficos aqui, né? Elas estão crescendo, certo? E isso é uma característica de gráfico crescente, né? E da mesma forma, elas também são equações de primeiro grau. Beleza? Bem, sempre lembrando, né, que lá naquela questão das propriedades dos gráficos, que sempre o gráfico, velocidade em função do tempo, a gente pode determinar através da sua área, né, a área da figura envolvida aqui é sempre proporcional ao deslocamento, eu vou propor para vocês alguns exercícios. Vamos lá, vamos para a gente poder confirmar e fazer esse carinha aqui, né? O movimento, vamos lá. Olha lá, deixa eu só mudar aqui a caneticas. Ó, o movimento de um objeto pode ser descrito pelo gráfico da velocidade versus tempo apresentado na figura ao lado. Então vejam que o exercício está dizendo para nós, né, que esse cara aqui ele é um gráfico, certo? Ele é um gráfico velocidade versus tempo. Ele está dizendo para nós a característica desse gráfico. Então, quer dizer que ele é um gráfico velocidade versus tempo. Essas são as piores questões, né? Que ele não me dá nada, que ele só fala assim. Podemos afirmar que, vamos lá, a aceleração do objeto é 2 metros por segundo e que a distância percorrida entre 5 e 10 segundos, percorrida em 5 segundos é de 10 metros. A aceleração do objeto é 4 metros por segundo e a distância percorrida em 5 segundos é de 20 metros. A aceleração do objeto é 2 metros e a distância percorrida de 5 segundos é 25. E se vocês observarem as outras questões, é a mesma naipe, né? Então vem a questão aqui, né? O que ele está
pedindo afinal? Certo? O que ele está pedindo afinal? Qual é a pergunta? Né? Basicamente ele está pedindo qual é o valor da aceleração e qual é o valor do deslocamento, a distância percorrida pelo objeto. Certo? Para isso, nós vamos aqui fazer esse exercício aqui no outro programinha que eu tenho, tá bom? Vamos lá. Como é que a gente faria esse exercício aqui, gente? Ele é bem simplesinho de ser trabalhado, tá ok? Vamos trabalhar aqui com ele. Então é o seguinte, a primeira coisa que eu vou fazer é determinar a aceleração que ele quer. Para determinar a aceleração, pessoal, eu posso aplicar a fórmula do V igual VO mais A vezes T. Tem uma canetinha melhor aqui, que essa caneta tá meio esquisita. V igual VO mais A vezes T, certo? E substituir os valores, né? Percebam que ele está falando aqui, né, que é de aceleração do objeto é esse, né? Se vocês olharem, né, vocês podem analisar que esse cara aqui, ele é uma constante, né? Então quer dizer que esse cara aqui é uma aceleração constante. E já que ele é uma aceleração constante, significa que em qualquer trecho a aceleração é igual. Então eu posso calcular em qualquer ponto que eu queira, a aceleração é igual. Então eu posso pegar qualquer ponto. Então eu vou pegar, como eu não sou bobo, né? Eu vou pegar esse ponto de baixo e esse ponto de cima, certo? Eu vou até marcar de canetinha diferente, ó. Vamos pegar umas cores diferentes, ó. Eu vou pegar essa canetinha aqui e esse ponto aqui de cima, certo? Vamos lá, só apagar aqui melhor para vocês, melhor aqui para vocês. Eu vou pegar esse ponto aqui e esse ponto aqui. Pronto, certo? Então, nós vamos fazer essa parte aqui. E agora eu vou fazer a substituição. Pronto, vamos lá. O que eu vou fazer? Aqui vai ser o VO, essa parte de cima, certo? Aqui vai ser envolvido o V, a parte do V. E aqui são os termos envolvidos com o VO. Pronto. Então é só substituir, né? Quanto é que vale o V? O V, se vocês pegarem, analisarem aqui, ó, ele vale 20. Com que tempo? Quando vale 10. Então fica 20 igual. Qual é a velocidade inicial? A velocidade inicial está aqui, ó. Ela vale 0, né? Porque o 0 está aqui. Então, 0 mais A vezes o tempo que vale 10. Pronto. Agora é só responder. Vai ficar 20. Opa. 20 igual, né? A vezes 10. Passo dividindo para o outro lado. A vai ser igual a 2. 2 o quê? Metros. Agora o M ficou feio. Não adianta, pessoal. Não consigo fazer M no computador. Metros por segundo ao quadrado. Pronto. Resolvido. Certo? Achei o valor do nosso A. Certo? Beleza, meus pimpolhos? E agora vamos achar a questão da distância, né? Qual é a distância envolvida? Lembra que eu falei para vocês lá que a área nos dá a distância, a área nos dá o deslocamento? Pois é aí que é o bagulho, velho. Vamos usar a área envolvida, né? Vamos pegar uma canetinha diferente aqui, ó. Vamos lá. Vou pegar essa aqui, achei legal. Né? Então vamos aqui, ó, calcular a área desse cara. Então, percebam que ele está falando que a distância percorrida é de, ó, é até 5 segundos. Percebem todos eles, ó. Ó lá, 5 segundos. Certo? Então vou pegar de 5 segundos. Não sou bobo, né? Ó lá. 5 segundos. Vou pegar essa parte, né? Aí, ó. Em 5, percorrência em até 5 segundos vai ser desse valor. Então o que você vai fazer? Você vai pegar essa figura aqui, né? Que figura que é essa, pessoal? Lembre-se que em física, por mais que seja difícil, você vai trabalhar com ITA até a única esquina da sua casa. Ele vai trabalhar só com 3 fórmulas básicas de área: triângulo, retângulo e trapézio, mais nada.
E se você não souber a forma do trapézio, você sabe do triângulo e retângulo. Triângulo, base vezes altura, dividido por 2. E retângulo, base vezes altura. Então, ó, calcular a área. A área vai ser igual, base, essa parte de baixo, 5 vezes altura, 10, dividido por 2. Opa, 2 não está pegando. A área vai ser igual a 5 vezes 10, 50. 50 dividido por 2, 25. Então quer dizer que o deslocamento, o ΔS, que a gente chama, né, vai ser igual... Aqui que não vai dar. Né? Opa. Ô, meu filho, aqui. Né? Quer dizer que o nosso deslocamento vai ser de 25 metros. Ualá! Olha a resposta. Alternativa C. Olha ali, ó. Show de bola, né? Então, essa fechou. Agora, pessoal, a outra questão que nós tínhamos lá no slide era essa aqui, ó. Tá? E se vocês observarem no slide, né, vai ter essa questão também. Ela fala o seguinte para nós. Diz o seguinte. Observe o gráfico abaixo que mostra a velocidade instantânea v em função do tempo. Então vamos analisar aqui, ó. Observe o gráfico abaixo que mostra a velocidade instantânea v em função do tempo t, que deu móvel que se desloca em uma trajetória retilínea. Nesse gráfico, 1, 2 e 3 identificam respectivamente os intervalos de 0 a 4 segundos, então que está demonstrado aqui, ó, né? Então, ó, vou colocar aqui, ó. Vou colocar de rosinha. Então, aqui tá de 0 a 4 segundos, certo? De verdinho seria a parte 2 de 4 a 6. Tá aqui, certo? E depois a parte de... vamos pegar uma outra cor aqui. Gostei dessa cor, ó, roxo. Então, aqui, ó. Aqui de 6 a 14, certo? Nos intervalos indicados. As acelerações do móvel valem respectivamente. Bah, aqui é umas questões boas da gente trabalhar, né? Primeira coisa, pessoal, eu posso identificar o seguinte. Aonde que eu tenho mu e aonde que eu tenho move? Será que eu tenho mu em alguma delas? Será que eu tenho move em uma delas? É a minha pergunta, né? Vamos lembrar o que é mu. Mu é movimento uniforme. Movimento uniforme quer dizer que aqui a velocidade é constante. Então, se você observar, a única parte que nós vamos ter mu é quando a velocidade é constante. Então, a única parte que você vai ter aceleração constante, melhor dizendo, a velocidade constante, é no parte 2. Certo? E qual é a grande característica da velocidade constante? Se vocês lembrarem, né, é quando a aceleração ela é igual a 0. Olha que coisa linda, hein? Então, eu já matei uma parte. Então, quer dizer que se eu for chutar, eu não vou chutar nem a A e nem a B. Já era. Certo? Então, eu vou considerar aqui essas questões, beleza? Agora eu vou considerar o seguinte. Eu sei de todas, né? Que eu sei que eu vou ter move nas outras, posso ter nas outras duas, né? Eu sei que na 1 e na 3 eu tenho move. Por quê? Porque eu sei que a aceleração é constante, né? Por que eu sei que a aceleração ela é constante? Considere isso aqui palavra constante, tá? O que está escrito aqui. É constante. Por quê? Porque isso aqui é um gráfico reto, né? Percebo que os gráficos que estão desenhados aqui, ó, gente, ele está reto, né? Eles são
gráficos lineares, certo? Isso é uma grande questão. Então, já que o gráfico velocidade em função do tempo, ele me deu uma reta, então quer dizer que ele é uma reta crescente ou decrescente. Isso é importante, tá? Aqui também deu uma reta, só que é uma constante. Aqui é decrescente e decrescente. Então, ele me deu uma constante, então quer dizer que ele é move, certo? Beleza, então eu sei que o 1 e o 3, ele é esses valores. Só que aqui tem uma outra charadinha, ó. Eu sei que o 1, o valor do A é positivo. E no 3, o valor da aceleração, ele tem que ser negativo. Por quê, né? Porque é daqueles gráficos que eu falei para vocês. Aqui ele está crescendo e aqui está decrescendo. Então, se eu já for chutar, eu já vou descartar a D. Então, o que me sobra para mim é C e E. Né? E se vocês observarem, né, pelo mau caratismo da questão, você vai perceber que a 1 já está errada também, né? A E já está errada, porque ele deu 2 negativos, ó. Olha que coisa linda, hein? Se você só saber só conceito, você mata a questão, né? Daí você fala assim, professor, daí, né, beleza, sei que é a C, mas só que a gente é professor de física, a gente tem que provar, né, as coisas, né? Porque professor de física prova, né? Então, assim, eu vou provar, né? Vamos usar aqui uma caneta bagual preta, isto, para dar mais sorte. Então vai ficar o seguinte, ó. Se você pegar a questão 1, né? Vamos calcular a aceleração. A aceleração vai ser igual variação da velocidade em função do tempo, certo? Então vamos lá. Lembre-se da variação da velocidade em função do tempo. Então o que nós vamos ter? Aceleração igual. Ó, você vai pegar aqui, ó. Ali, ó. Então você vai ter a 40 menos 0, certo? Aqui por 4 menos 0. 40 menos 0, 40. 4 menos 0, 4. 40 dividido por 4, 10. Olha lá, ó. Se você pegar a parte 3. Professor de física. Olha, cortou. Olha lá. Opa, não dá para escrever muito embaixo. Né? Se você fazer aqui, ó, vai ficar o seguinte. Olha lá. A aceleração vai ficar igual, né? Ó, velocidade em função do tempo. Nós vamos ter... olha lá, ó, né? Vamos escrever aqui mais embaixo, né, pessoal? Nós temos espaço para fazer isso. Mexe aqui, ó. Vamos apagar, vamos reescrever aqui de volta, já que a gente tem um quadro bonito para escrever, né? Então, ó. Então eu tenho assim, ó. Então agora nós vamos ter o seguinte. Qual é a velocidade final, né? A velocidade final é essa aqui, ó. Aqui embaixo. Então vai ser 0 menos a velocidade inicial 40, certo? Sobre 14 menos a velocidade inicial 6. É igual, né? Agora você faz a continha lá, vai ficar assim, ó. Menos 40 por 14 menos 6, de acordo com os meus universitários, vai dar 8. Isto, né? Então, 40 dividido por 8, menos 5 metros por segundo ao quadrado. Olha lá, ó. Viu? Caneta preta da sorte. Aí, ó. Coisa linda, hein? Alternativa C. Né? Então, essa é a alternativa correta. Beleza, meus queridos? Tá aí, ó. Entendida a questão? Legal, né? Então, se vocês quiserem guardar isso aqui de recordação, porque com certeza nunca mais, né?
Olha aí, ó. Né? Então, uma questão muito boa para a gente poder fazer. Beleza, meus queridos? Essa foi a nossa aula sobre movimento uniforme, sobre a parte de equação de velocidade. Aguardo vocês para as próximas e até mais.